didn't see that coming? E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de História de Heróis, aqui quem fala é o Origins, e hoje nós vamos falar do Mercúrio, em homenagem ao novo filme dos Vingadores, Era de Ultron. Então, bora lá! Mercúrio, ou Quicksilver em inglês, é o codinome de Pietro Maximoff, um personagem mutante das histórias em quadrinhos da editora Marvel Comics, que teve como principal criador Stan Lee. Mercúrio também é conhecido no Brasil como Relâmpago, Homem-Relâmpago, Bala de Canhão e Raio Prateado, porque, né, as pessoas não conseguem traduzir a palavra, tipo, Quicksilver, normalmente. Aí fica, né, esses nomes aí. Prefiro Mercúrio. Mercúrio teve duas adaptações para os cinemas, sendo a sua primeira aparição em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, sendo um mutante como nos quadrinhos, e a segunda em Vingadores 2, A Era de Ultron, onde ele e a Feiticeira Escarlate são tratados como milagres, já que a Marvel Studios não possui os direitos sobre o universo mutante, tirando a Wanda e o Pietro, que por terem feito parte dos Vingadores nos quadrinhos têm seus direitos compartilhados. Tempos atrás, um mutante chamado Magneto e Magda, uma humana, tiveram uma filha chamada Anya. Ocorreu então um acidente na casa onde moravam, e Eric não pôde salvar sua filha, que ainda estava em casa, devido à intervenção da população local que não queria deixá-la entrar, pois já tinha testemunhado seu poder e achavam que ele era um bruxo. A visão de sua casa desabando no incêndio, levando consigo a vida de Anya, foi demais para Eric, que num momento de extrema raiva lança um imenso pulso eletromagnético devastando a região e matando todos à sua volta, com exceção de sua esposa. Temendo o marido e assustada com seus poderes estranhos, Magda foge levando em seu ventre os gêmeos que desconhecia estar gerando. Ela procura refúgio na cidadela científica de Wundagore, nas montanhas balcânicas da nação minúscula da Tranzânia. Lá, encontra um castelo onde solicita refúgio e é recebida por uma vaca humanoide chamada de Bova. Os meses se passam, uma forte amizade se forma e a hora dos gêmeos virem ao mundo chega. Temendo que o pai encontrasse as crianças, procurando por ela, Magda parte desejando a todos que acreditassem que ela havia morrido durante o parto. Bova leva as crianças ao seu mestre, o Alto Revolucionário, que os entrega a um casal de ciganos, Django e Maria Maximoff, que haviam perdido seus filhos gêmeos, coincidentemente. O casal criou os dois como se fossem seus filhos e acompanharam um grupo de ciganos que Django liderava. As crianças foram nomeadas de Pietro e Wanda. Quando se tornaram adolescentes, descobriram que tinham talentos especiais. Quando Django começou a roubar para alimentar sua família, os aldeões enfurecidos atacaram um acampamento cigano. Durante esse acontecimento, usando sua velocidade fenomenal, Pietro foge do acampamento levando junto sua irmã. As circunstâncias da separação familiar foram traumáticas, fazendo com que passassem os anos seguintes andando por toda a Europa, contando apenas com um ao outro. Pietro e Wanda um dia se encontram com o professor Charles Xavier, que lhes fez uma oferta de ingressarem em sua escola, mas Pietro se recusa e ambos desistem da oferta. Um dia, os dois irmãos são atacados por supersticiosos que viram Wanda usando seus poderes, e só são salvos da multidão graças à intervenção de Magneto. Sem saber da relação de pai e filhos que existe entre eles, os jovens ingressaram enfim na Irmandade de Mutantes, como forma de pagar a dívida por suas vidas. E desde então, os gêmeos assumiram os nomes de Feiticeira Escarlate e Mercúrio. Apesar de discordarem dos métodos de Magneto, durante meses eles o serviram por obrigação e medo de sua represália, lutando contra os X-Men. Mas, mesmo assim, havia conflitos entre Pietro e os outros integrantes, protegendo sua irmã do Groxo e do Mestre Mental, seus colegas de equipe dos quais não gostava. Assim como os principais vilões dos X-Men na época, a Irmandade, com exceção do Magneto, foi capturada pelos Sentinelas de Larry Trask, e só consegue fugir quando os X-Men derrotam os Sentinelas. A Irmandade se desfaz quando são derrotados pelo alienígena conhecido como O Estranho. Com o Magneto e Groxo capturados e o Mestre Mental transformado em pedra, Mercúrio e sua irmã abandonam a vida de vilões. Em uma reunião entre os Vingadores, alguns integrantes resolveram se afastar da equipe. Assim, os irmãos se candidataram a participar dos Vingadores, tendo Pietro dado uma demonstração de sua velocidade correndo em volta de uma limusine em movimento. Wanda e Pietro são introduzidos junto com o Gavião Arqueiro, para substituir os membros que desejaram uma licença de ausência, sendo Capitão América apresentado para a imprensa a nova formação dos Vingadores, mas a aceitação da população aos Irmãos Mutantes só chegou depois de algumas missões. E, para aqueles que disseram, o Gavião Arqueiro é besta porque ele não tem poderes, ele fez um vídeo
que estará na descrição, vocês podem conferir. Que ele fala os poderes dele, tá? É muito engraçado, vocês deviam ver porque é engraçado. O jeito arrogante do Mercúrio não o torna um dos Vingadores mais queridos dos demais membros, mas mesmo assim, diferente dos tempos na Irmandade, os irmãos tornaram-se amigos íntimos de muitos dos integrantes. Em uma de suas aventuras, Wanda e Pietro são capturados e enviados à galáxia Skrull. O Imperador Skrull tortura os dois para que o Capitão Marvel revele o segredo Kree, de comunicação entre as longínquas galáxias. Em uma das missões dos Vingadores, eles não conseguem encontrar Mercúrio, que havia sido ferido por sentinelas. Ele é salvo e tratado por Cristales, membro da família real dos Inumanos. Durante esse tempo, Mercúrio torna-se romanticamente envolvido com Cristales, e logo depois eles se casam. Rápido esse, hein? O casamento ocorreu no refúgio dos Inumanos, em Attilan, mas durante o casamento, eles e os convidados são atacados pelo Ultron. Reed Richards coloca em curso um ousado plano para transplantar a cidade dos Inumanos para um lugar mais seguro, a Lua. Assim, os Inumanos se mudam para a Lua, e não muito tempo depois, vem o nascimento da filha do casal, Luna. O mais curioso desta relação foi a descoberta de que, ao se cruzar o gene mutante com o gene inumano, a união gera um humano normal, ou seja, Luna é uma humana, completamente normal, sem nenhum poder, desprovida de qualquer herança genética tanto do pai mutante quanto da mãe inumana. Wanda e seu marido Visão visitam Pietro na Lua para conhecer Luna. Pietro se redime com Visão e passa a tratar ele bem, mesmo não gostando que sua irmã se relacione com um androide. Em seguida, Magneto chega à Lua e revela ser pai deles, e deseja conhecer sua neta, pedindo também para que se unissem mais uma vez a ele, porém, os irmãos recusam a oferta. Logo, Mercúrio oferece seus serviços à milícia dos Inumanos, tornando-se um oficial. Durante esse período, no entanto, os Inumanos não tiveram nenhuma atividade militar. Durante esse tempo, a negligência de Mercúrio com Cristales a fez se envolver com um humano corretor de imóveis, e ao descobrir sobre a traição, se recusa a perdoá-la. Seu ódio, sentimento de rejeição, o abandono de todos os seus aliados e ainda com a influência da manipulação mental do malévolo primo de Cristales, Maximus, Pietro acaba se rebelando contra todos. Em sua vingança a todos que o abandonaram, difama os Vingadores, os fazendo serem presos pela Força Federal, uma equipe de mutantes do governo. Depois, lidera os Pecadores Cardeais, vilões baseados nos signos contra os Vingadores. Mas, a influência de Magnus decai e Pietro acaba sua nova carreira criminosa. O inumano monarca Raio Negro ordena que Mercúrio se reconcilie com Cristales, fracassando na primeira tentativa. Mercúrio une-se aos Vingadores da Costa Oeste por um tempo, e eventualmente Cristales vai à Terra junto com Luna e une-se aos Vingadores. Logo depois, Pietro é convidado para ser um operativo especial do governo dos Estados Unidos em uma nova versão da X-Factor, que veio para substituir a Força Federal, antiga equipe de mutantes do governo. Mercúrio e Cristales tentam mais uma vez uma reconciliação, que desta vez é bem sucedida. Após Mercúrio deixar a X-Factor, ele torna-se outra vez afiliado, junto com sua esposa, aos Vingadores. No entanto, sua felicidade é breve, porque Cristales aparentemente perece numa batalha contra o assalto. Durante sua ausência, Mercúrio recebe um pedido do Alto Revolucionário para tornar-se líder de uma pequena faixa de seus cavaleiros de Mundagor, animais que o geneticista tinha doado com inteligência humana e formas humanoides. Mercúrio aceita e dirige os cavaleiros em batalhas. Após alguns acontecimentos, Mercúrio e Cristales alegremente são reunidos, depois que ela e os outros Vingadores perdidos finalmente retornaram à sua terra nativa, vivos. Os X-Men e os Vingadores decidem ir até Genosha e discutem o que fazer com a agora insana Feiticeira Escarlate, ex-Vingadora e heroína mutante. Pietro, com sua velocidade, chega antes de todos e se encontra com seu pai, Magneto, para tentar salvar a vida de sua irmã, mas ele diz que não pode fazer nada, então ele sai inconsolável. Influenciada pelo seu irmão Pietro, Wanda altera toda a realidade para uma utopia mutante, sob o comando de Magneto. No fim do arco Dinastia M, a Feiticeira Escarlate, com apenas 3 palavras, oblitera o gene mutante, transformando a maioria dos mutantes em humanos comuns, inclusive Pietro. Pietro se orgulhava de ser um mutante, de ser muito ágil e sagaz, mas agora vive humilhado e desprezado nas ruas do bairro conhecido anteriormente como Distrito X, a cidade mutante. Ele perde não apenas os seus poderes, mas tudo o que lhe fazia se sentir importante, e no pior momento de sua vida, próximo a desistir da própria vida, surge uma oportunidade de recuperar seus poderes. Pietro vai até a Lua e rouba um pouco da fumaça responsável pela terrigênese dos Inumanos, e foge de lá com sua filha, Luna.
Após inalar a névoa, Mercúrio adquire uma versão deturpada de seus poderes, então decide transformar a vida de todos os ex-mutantes no esforço de compensar a sua culpa por terem perdido seus poderes. Pietro vai até Genosha e lá ele recupera os poderes de alguns mutantes, como Callisto e Unus, mas as consequências foram desastrosas. A sensibilidade perceptiva de Callisto é ampliada muito mais do que ela podia suportar, e Unus morre vítima de seu próprio poder. Os inumanos saem à caça de Pietro para tentar recuperar Luna e as névoas Terrigênese. Contudo, a Uni, alegando que as névoas eram uma arma de destruição em massa, se mantém vigilante no artefato até que consegue recuperá-lo. Mercúrio não desiste de ser o salvador da raça mutante, diz a Rictor que pode dar os seus poderes de volta, mas ele, desconfiado, não lhe dá ouvidos. Com as névoas Terrigene nas mãos da Uni, os Estados Unidos entram numa guerra fria contra os inumanos. Mercúrio volta para o Distrito X e lá, depois de muito refletir, conclui que deveria se unir ao pouco que lhe sobrou do cristal. E foi o que fez, cravando em seu peito todo o restante dos cristais, devolvendo seus poderes. Raio Negro se descontrola quando eles e os outros inumanos encontram Pietro, e vem a heresia que ele fez, mas o Homem Múltiplo e Layla Miller conseguem evitar que os inumanos acabassem com Mercúrio. Para piorar, Pietro tem uma crise de ciúmes quando vê o jovem inumano Jolene flertando com sua esposa e o ataca. Irritada, Cristales termina definitivamente com Mercúrio. Seu casamento com ela é anulado e perde todos os direitos sobre a sua filha e nem poderia vê-la. Além de tudo, é sentenciado à morte caso volte a Attilan. Grupo de ex-mutantes criminosos conhecidos como Célula X, liderados por Elijah Cross, acreditam que os poderes mutantes foram desligados pelo governo americano, então a equipe vai até Mercúrio para tentar restabelecer seus poderes mutantes. Tudo isso é contra gosto de Callisto, que lembra dessa tentativa de recuperar seus poderes anteriormente, mas Pietro diz sobre ela não ser digna e que Callisto foi vítima de seu processo de aprendizagem. Segundo ele, para refinar o processo precisaria de um intermediário, alguém que fosse um catalisador, que receberia o poder dele, passando para o beneficiado, e esse alguém seria Rictor. Assim, Pietro concebe os poderes da equipe de jovens, excluindo Callisto e Medula, mas novamente o poder causa reações adversas, matando ele já incinerado. Rictor também tem um lampejo de poder e usa em Pietro, que acaba expelindo todos os cristais de seu corpo. Mercúrio perde seus cristais e, por consequência, seus poderes vindo deles. Depois que Rictor retira seus cristais, Mercúrio tenta assassinar Layla Miller em um parque de diversões, sem sucesso. Tendo ela fugido e ele preso na prisão, ele tem visões com a Feiticeira Escarlate, Cristales, Luna, Magneto e a própria Layla Miller, que faz aparecer uma borboleta que o manda segui-la. A borboleta o leva até a janela da prisão, onde vê uma mulher sendo espancada pelo namorado, que a joga de cima de um prédio. E misteriosamente seus poderes mutantes retornam e ele consegue fugir da prisão e resgatar a mulher. Mercúrio é capturado e para ser utilizado como recipiente para Chthon, que perturba todo o planeta com a magia do caos. Com a nova equipe de Vingadores, Hank Pym consegue recolocar Mercúrio em seu corpo, mas ao ver que a Feiticeira Escarlate estava guiando este grupo, Pietro começa a persegui-los por todo o mundo para conseguir descobrir mais sobre a atual situação que sua irmã se encontra. Ele fica muito nervoso quando descobre que Wanda era Loki disfarçado. Então, ele passa a viver um surto doentio de reencontrar sua irmã. Enquanto procurava sua irmã em Undagor, Pietro conhece seus sobrinhos Wicano e Celeri, quando também queriam encontrá-la junto com os Jovens Vingadores e Magneto. Eles descobrem que a Wanda que estava em Undagor era apenas um Destinobo. Vendo que o Dr. Destino estava envolvido, eles vão até a Lativéria. Lá, a verdadeira Wanda se encontra sem memória e prestes a se casar com o Dr. Destino. Após tudo ser resolvido, Mercúrio tenta encobrir os seus atos dizendo que também foi substituído, mas por um Skrull. No entanto, a verdade começa a aparecer quando se torna o tutor da Academia de Vingadores e a inteligência tática percebe que tudo não se passava de uma farsa. Resumindo a história do Mercúrio, é um cara briguento, porradeiro, com ótimas ideias e que precisa urgentemente encontrar um psicólogo. Então, obrigado por assistirem o vídeo, pessoal. Se gostaram, cliquem no gostei, adicionem aos favoritos, se inscrevam no canal para não perderem as novidades. Próximo vídeo vai ser do Arrow, vídeo da DC, ó, que tava faltando, e depois vai ser a da Quake. E aí, se vocês quiserem, sei lá, se vocês quiserem, eu faço um vídeo do Gavião Arqueiro também, que é um herói que eu gostaria de falar. E vejam o link na descrição, por favor, é muito engraçado, vocês têm que ver. Então, valeu, falou e tchau! Sooner or later, they will meet the twins.